E aí Deus fala para Labão, ó, você cuidado com o que vai falar com Jacó, Isso. porque Jacó é abençoado por mim. Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série e hoje nós vamos dar continuidade falando do capítulo 30 e 31 de Gênesis. O capítulo 30 começa falando já da descendência de Jacó, né? Vai falando que a sua esposa Raquel era infértil, e aí Lia era fértil, aí ela tinha seus filhos, e vai falando, e Jacó teve um monte de filhos. Isso mesmo. Né? E aí Jacó ele teve filho com Lia, com Raquel e com as duas servas delas, né? Tanto a serva de Raquel quanto a serva de Lia. E aí, nesse ponto, a gente para pensar, assim, no termo poligamia, né? Nos surgiu essa dúvida, por que tinha vários um homem tinha várias mulheres, enfim, né? Teve filho com várias mulheres diferentes, Deus permitia isso, não permitia, como é que isso funcionava? E a gente foi até procurar algumas coisas na internet mesmo, né? A gente não encontrou muita coisa, né? Pra explicar isso, se Deus permitia ou não. Deus não, em momento nenhum falou isso. Mas a gente consegue perceber em algumas citações que Deus era a favor da família. Tanto que lá em Gênesis, no início mesmo, quando Deus criou Adão e Eva, tem naquele comecinho que Deus fala, deixe seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, à sua mulher, né? Nesse momento Deus institui a família, institui o matrimônio ali. E aí a gente não conseguiu compreender o porquê dessa poligamia, né? É esse o nome mesmo, de Jacó, Abraão e tantos outros aqui que tiveram várias mulheres. E ao decorrer do Antigo Testamento a gente vai ver muito isso. Vários homens tendo muitas mulheres, né? E assim, um indício de que Deus é a favor da monogamia é que lá quando a gente estava falando de Abraão, a Sara ela era infértil. E aí Abraão ele tinha que ter filho, e aí Sara dá a sua serva para que ele tenha filho dela, né? E aí eu vejo assim que é um indício de que Deus aprova a família, marido e esposa, quando ele abençoa Sara para ter um filho, e aí vai ter um filho que vai se chamar Isaac, né? E aí Isaac, ele seria o segundo filho. Não seria mais o primogênito, né? E naquela época era o primogênito que recebia as heranças, as bênçãos e tal. E aí acaba que Isaac recebe essas bênçãos, mesmo não sendo o filho mais velho, sendo o segundo filho. Só que aí ele é o primeiro filho da família. Isso aí. Deus não era Ismael o nome do irmão, no caso. Deus não deixou de abençoar Ismael também, tanto que ele diz isso. Mas quem seria o abençoado mesmo, o primogênito seria, no caso, Isaac. E aí a gente percebe mais um caso que Deus aprova e quer a família, o homem e a mulher. Então a gente não sabe muito bem porquê, talvez até o final da leitura, né, bíblica a gente vai entender isso. E também a gente pede em oração que Deus vai nos mostrando o porquê disso, como isso aconteceu. Na verdade, nós estamos falando de um mistério, né? E o mistério ele não tem que ser explicado, ele tem que ser vivido, né? E aí a gente está lendo a Bíblia para viver e também para aprender. Então, quando surgir essas dúvidas, a gente vai até procurar, né, e tudo, mas vamos ver o que Deus vai nos mostrar no decorrer dessa liturgia, dessa leitura que nós estamos fazendo. Aí, no caso do capítulo 30, ele continua com Jacó decidindo partir, e aí Labão, que era seu sogro, e na verdade ele também era seu tio, que ele era irmão de Raquel, que era sua mãe, ele fala que ele quer recompensar Jacó por todo o trabalho que ele teve. Então, no capítulo 31, a gente vai descobrir que Jacó trabalhou
20 anos para Labão, mas Labão quer recompensar por todo esse esforço, porque assim, como Jacó era abençoado por Deus, tudo que Jacó colocava a mão dava fruto e prosperava, né? Sim. E aí Jacó fala assim, então eu não quero nada que é seu, mas vamos fazer um acordo aqui. Do seu rebanho, o que tiver, os carneiros que tiverem listras ou que forem pretos, vão ser meus. E os brancos vão ser seus. E aí, depois ainda fala que Jacó fez um esquema lá para poder nascer mais com listras do que brancos. E aí, depois que passa isso, depois que Jacó faz isso, o número do rebanho de Jacó era muito maior e era muito mais forte do que o rebanho de Labão. E aí Labão vê isso com maus olhos, é como se tivesse trapaceado. E até os irmãos, até os filhos de Labão dizem isso. Eles falavam mal de Jacó por Jacó ter trapaceado. É como se Jacó tivesse roubado aquilo que Labão construiu. Os filhos falavam isso, mas na verdade só conseguiu construir porque Jacó estava ali, né? E aí a gente já está no capítulo 31, que acontece um pouco desse desconsenso, né, entre eles. E aí Jacó decide que vai embora mesmo e pega as coisas dele e parte. Ele decide assim, só te interrompendo, né? Deus fala com ele para ele voltar, né, para sua terra. Então não foi uma decisão, eu vou voltar. Deus falou com Jacó para que ele voltasse e aí ele realmente então toma essa decisão de voltar. Sim. E aí ele pega o que é dele e parte, né? Isso aí. Só tem um detalhe que Raquel, ela volta e pega alguns pertences de Labão que estavam dentro da casa de Labão. Só que nisso Jacó não sabe. E isso vai ser importante para dar continuidade no capítulo. Porque quando Jacó já está longe e ele sai meio que fugindo de Labão. Com as duas esposas. E um monte de filho que ele tinha. Porque ele tinha um certo medo do que Labão ia fazer com ele. Sim. E aí ele foge e vai para as montanhas. E aí fala que Labão ele descobriu que Jacó fugiu e vai atrás. Pega os filhos dele e vai atrás de Jacó querendo saber por quê. E não se despediu. E levou as filhas. Ele até, acho que, não me lembro, acho que são 3 ou 7 dias depois ele encontra... 7 dias. 7 dias, né? 7 dias depois ele consegue encontrar eles nas montanhas. E aí ele faz essa pergunta, né? Por que você saiu assim, fugido desse jeito, levando minhas filhas? E até acusa ele de ter roubado, né? Só que aí é interessante porque Labão ele diz isso para Jacó, só que depois de ter um sonho. Porque no último dia antes de encontrar Jacó, ele tem um sonho e aí Deus fala para Labão, você cuidado com o que vai falar com Jacó, porque Jacó é abençoado por mim. E aí, quando a gente já viu, desde lá de Abraão, né? Aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqueles que abençoarem serão abençoados. Sim. Então, é como se fosse um sinal de misericórdia de Deus com Labão e com a sua família. Falando assim, cuidado com o que você vai falar, porque dependendo do que você falar, eu vou precisar tomar algumas medidas. E eu acho que quando Deus falou isso, ele estava se referindo justamente ao que a filha dele tinha roubado, né? Porque ele chegou acusando Jacó de ter roubado algumas coisas, mas não foi Jacó. Na verdade, Jacó nem sabia disso. Então, foi meio que para ele perceber, para proteger ele, né? De que não foi Jacó. E aí, assim, Jacó até fala, se tiver alguma coisa sua aqui, você traz para cá que a gente vai ver o que é. E manda matar quem foi que pegou. Porque eu não sei, não foi eu que peguei. E aí Labão vai atrás e procura em todos os lugares. E aí Raquel, vendo isso, que Labão estava procurando, ela foi, escondeu em um outro lugar.
e no fim da história eles não descobriram quem foi que tinha roubado. Vai ficar pro próximo capítulo. E aí, quando tá terminando essa conversa, eles, depois que Labão procurou tudo, ele fala, ó, agora vamos fazer um acordo aqui, porque tinha ficado mal entendido entre eles, e aí termina o capítulo dizendo desse acordo, que aí eles fizeram um acordo que daquele dia em diante nenhum ia interferir nas terras do outro, nenhum ia tomar o que era do outro, e cada um seguia a sua vida e pronto, acabou. Isso aí. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai saber um pouquinho mais dessa história, porque ela não acaba por aqui. E eu espero que você esteja gostando. Se você tiver algum comentário para fazer, pode deixar aqui embaixo, que a gente vai ler, vai procurar saber para você também entender junto com a gente toda essa trajetória da Bíblia. Então curta esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo dessa série A Bíblia. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.